Conceitos fundamentais da filosofia kantiana de Kant. Vamos ao conceito de ideia, em Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, assim como os conceitos puros do intelecto são as categorias, analogamente, os conceitos puros da razão são as ideias entendidas em sentido técnico. Então, diversamente das ideias platônicas, que eram transcendentes em relação à razão, estavam além da razão, em Kant as ideias tornam-se justamente os conceitos supremos da razão, produzidas pela razão, não além da razão, no sentido de formas supremas ou exigências estruturais da própria razão da racionalidade. São três as ideias correspondendo aos três tipos de silogismo, né? O categórico, o hipotético e o disjuntivo. Para o categórico nós temos a ideia psicológica, a ideia de alma, por exemplo. Para o silogismo hipotético, nós temos a ideia cosmológica, o mundo como uma unidade metafísica, e como um termo aí, um tipo de silogismo de ideia disjuntivo, nós temos a ideia teológica, a ideia de Deus. Ora, as ideias não têm um uso constitutivo como tem ao contrário as categorias, mas o seu reto uso é o regulativo. Elas valem autenticamente como um esquema para ordenar a experiência e para dar-lhe a maior unidade possível, como regras aí para sistematizar os fenômenos de maneira orgânica. Então valem, portanto, como princípios heurísticos, interpretativos, não alargam o nosso conhecimento dos fenômenos, mas unificam o conhecimento regulando-o de modo orgânico. Todavia, as ideias da razão especulativa recebem realidade objetiva graças aos postulados da razão prática. Então, na crítica da razão pura, ele dá um salto aqui para a crítica da razão prática, onde essas ideias podem ser postuladas, mas não podem ser comprovadas cientificamente, segundo o pensamento de Kant. Por exemplo, a ideia de alma, a ideia de um mundo, construído, uma unidade metafísica produzida por Deus, a ideia teológica do próprio Deus, são ideias aí que podem ser postulados da razão prática. Inclusive, esses postulados são princípios para nortear o nosso comportamento, mas não podem ser usados aí como objeto científico, porque são metafísicos, não são passíveis de experiência sensível. Então, o que não é passível de experiência sensível não pode ser considerado cientificamente na crítica da razão pura, mas na crítica da razão prática são princípios que norteiam o nosso comportamento, não o nosso conhecimento.